É muito bom estar com vocês novamente. Hoje recebendo meu querido amigo Marcos Piffer, fotógrafo, e que eu espero que venha muitas vezes ainda. Virei. Muito legal estar aqui com você. O Marcos fez um lançamento, foi março desse ano, não é verdade? Dia 10 de março. 10 de 2018. março, e 5 livros em um. E Verdade. até que demorou para você voltar aqui, hein? Puxa vida. E eu quero falar um pouquinho, porque eu sei que foi um sucesso, infelizmente eu não pude ir, mas queria que a gente começasse falando do livro, não é das tatus, é dos tatuados, não é verdade? É verdade, é verdade. É um livro muito especial, muito querido, uma ideia assim que começou na Guaió, revista Guaió, que eu edito, né? Na número 10, o tema dela era o culto ao corpo. Uhum. E naquela edição eu fiz um pequeno ensaio com 20 pessoas que eu chamei no meu ateliê para fotografar. Uma coisa muito simples, uma luz de uma janela, uma parede branca de fundo, né? Nossa, tem fotos incríveis. E é uma coisa assim mais profunda, delicada, sem grandes produções, pelo contrário, né? O mínimo de roupa possível que cada um aguentasse. Eu não exigia nada, nenhum tipo de nudez, mas eu estabeleci isso, como a gente está falando de pele, de marcas na pele, que fosse com o mínimo de roupa possível para cada um. E aí parti para a ideia de fazer o livro, depois da revista, né, já tinha gente me procurando para ser fotografado, isso 2 anos atrás, mais ou menos. E eu querendo estender essa ideia para um grupo maior de pessoas. E aí comecei a convidar amigos e amigos de amigos, e a sua filha, inclusive. Que te enrolou bonito, né? Que eu falo que o seu mínimo de pele, ela falou, não, mãe, não dá. Ela foi me enrolando até o limite do tempo, aí eu falei, agora não dá mais para te esperar. Mas fotografei 105 pessoas. Que legal. Alguns casais, pais e filhos. É uma situação bem interessante. Mas assim, as né? fotos são belíssimas, são ficou belíssimas. um trabalho muito interessante. Muito delicado, né? Eu procurei fugir do estereótipo da sensualidade. Mas o que te levou, né, a buscar esse tipo o que te inspirou? De assunto. Não, olha, eu sempre tive muita atração pela questão em si da tatuagem, né? E da carga estereotipada que vem junto dela, né? Você tem tatuagem? Eu tenho 2, até nem não tão pequenas. E assim, tempos atrás, né, se associava quem era tatuado. Sim. A história dos marinheiros, depois... Né, o bandido, o marinheiro, ou uma pessoa que não trabalha, né? E hoje não, a gente sabe que a tatuagem está disseminada na sociedade, em todos os estratos, e isso que me atrai, contar isso, né? Fotografar um grupo de pessoas assim bem diverso, que foi o que eu fiz, em todos os sentidos, no sentido físico também. Então não é só pessoas malhadas, magras, não, todos os tipos de pessoas estão ali, que era a minha ideia original também mostrar, né? Tem fotos realmente muito bonitas, né, que vocês já estão vendo na nossa telinha, e realmente é interessante que é isso que você falou, né? Hoje em dia, as mais diversas profissões, né? Hoje é uma coisa muito mais permitida do que era antigamente. Sim, ainda existe um pouco de preconceito, muitos, né? É interessante também falar que além da fotografia, eu fazia uma pequena entrevista, fazia 2 perguntas, assim. Eu perguntava quem é você no sentido mais amplo, né, da questão, e qual a importância ou significado da tatuagem na sua vida, né? E sempre tem um significado, né? Sempre tem. Inclusive sempre. do desenho, do Sim, que a pessoa faz, sim, não é verdade? O particular do desenho e o maior, assim, muitos falam, eu fiz tatuagem para ficar bonito. Eu ouvi coisas desse jeito, desse gênero. Mas eu ouvi muito ainda uma reclamação, existe ainda, você é um pouco estigmatizado, eu preciso cobrir minhas tatuagens no trabalho. Isso ainda existe nos tempos atuais. Dependendo, eu acho que da profissão. Algumas profissões ainda você tem que cobrir mais, não tem? Sim, sim, sem dúvida. É óbvio que quem trabalha na noite ou outros... Isso é menos. mais...
mas atividades, né, ligadas à noite, coisas assim, isso é mais aceitado. Mas ainda existe um preconceito, não tenha dúvida. Bom, mas nós vamos falar dos outros livros que também estão maravilhosos nos nossos próximos blocos. Tá bom. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Um importante tema também de condomínio é a utilização de espaços comuns como churrasqueira, ação de festas, academia. Como é que isso se regulamenta? Eu posso ter pessoas fora do condomínio? Não. Tudo se resolve através do regulamento interno e daquilo que a própria construtora concebeu quando foi feito esse empreendimento, tendo em vista a capacidade de pessoas que podem estar ali e até mesmo a questão estrutural que é projetada para isso. Então, o importante primeiro, saber a capacidade física e estrutural, e segundo, ter regras claras e coletivas, de maneira que todos que tenham direito possam exercê-lo da melhor maneira possível. Lógico que não dá para todo mundo fazer ao mesmo tempo, por exemplo, uma festa no salão de festas, a não ser que seja combinado entre as partes, e o síndico tem que estar preocupado na quantidade de pessoas, porque dependendo da quantidade pode gerar problema de convivência com outros vizinhos, ou até mesmo, pela quantidade de pessoas, um peso maior do que o suportado para aquele local. Então, sempre avalie isso. O síndico tem que deixar isso muito claro, da maneira, se vai ter custo, se não vai ter custo, eventualmente até fazer um seguro para que, acontecendo alguma coisa, esse seguro possa cobrir e a pessoa que causou o dano seja responsabilizada. Então tudo isso tem que ser pensado, porque na hora que se está ali no entretenimento, na festa, as pessoas às vezes podem abusar. E o síndico ele tem que ser a balança disso tudo, quer dizer, a pessoa pode se divertir e usufruir da área comum pela qual ela pagou, mas ela tem que pensar que outra pessoa depois vai usar. Fique atento, nos procure, inscreva-se no canal Sicom e Você no YouTube. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Meu papo de hoje é com o fotógrafo Marcos Piffer. Marcos, conta pra gente o Porto de Santos no século XXI. Nossa, tem até em inglês, legendas em inglês. Em inglês. A gente não falou no bloco anterior, que é importante, acho que lembrar, assim, os livros menores, o Tatu e os outros que a gente ainda vai falar, Noronha e Bromélias, eles são trilíngues. Olha que legal. Legal. Eles foram pensados e idealizados para o mercado externo mesmo, né? Tanto que eles estão na Amazon e em outras distribuidoras internacionais. E você já está vendendo no exterior, sim, né? Sim. Ele Maravilha. está lá. Ele já está lá e vende bem. E o Porto de Santos, ele é bilíngue, português e inglês, né? Que bárbaro. Hoje não dá para pensar um livro só em português, né? Ele tem que sair no mínimo em 2 línguas. Nós estamos hoje numa cultura realmente multirracial, não dá para pensar mesmo, né? Conta pra gente como é que surgiu a ideia, né? Como é que começou?
Assim, o meu trabalho em si está sempre de alguma forma ligado à região, né? Desde a minha origem, no meu primeiro livro foi sobre Santos, depois falei sobre o café, a Mata Atlântica. De alguma forma está tudo muito próximo da gente aqui. E eu tenho uma ligação com o Porto de Santos desde sempre, porque meu pai foi um trabalhador do Porto a vida inteira, né? Até 2, 3 anos atrás ele ainda trabalhava ligado ao Porto. Então a vida dele se desenvolveu nesse espaço e ligado à logística, planejamento, à Companhia Docas antiga, depois a Codesp, depois ligado ao Retroporto, essa coisa toda. Então isso fez parte da minha infância e da minha formação. E o meu pai foi um grande fotógrafo amador, né? Um fotógrafo amador de uma qualidade incrível. Nunca nem passou pela cabeça dele trabalhar com isso, muito pelo contrário. Mas ele, nos tempos que permitiu assim uma breve folga, ele estava com a câmera dele e fotografou um pouco o Porto, o espaço de trabalho dele. E eu sabia que isso estava lá em algum lugar, guardado, meio esquecido, uns filmes antigos. Que tem as fotos aqui. Exatamente. Olha. E aí eu, quando idealizei fazer esse livro, que a gente está falando do Porto atual, contemporâneo, eu quis prestar 2 homenagens, né? Uma questão histórica e uma outra no particular a ele. Hapag-Lloyd, Hamburgo Sud. E eu abro o livro com algumas imagens dele dos anos 60 e 70, assim, né? E depois eu entro na parte que eu fotografei inteira, de maio a novembro do ano passado, que é a parte em cor do livro. Nossa, mas o que é... o papel é maravilhoso, não? Ele... Todos os 5 livros aqui que a gente está falando, eles tiveram assim, foram impressos na melhor gráfica atual hoje no Brasil, que é a Ipsis. Um trabalho assim primoroso. Gente, que coisa mais linda. Onde eles estão à venda? Então, como eu falei, ele até na Amazon, né, nas principais livrarias, tanto físicas quanto online, no Brasil e fora daqui. E aqui na região, principalmente, o meu principal ponto de venda é a Livraria Martins Fontes. Eu tenho alguns em casa, gente. Tem uns que eu deixo na sala, assim, o pessoal vai e folheia. São lindos, são maravilhosos, maravilhosos. A qualidade, né, das fotos, do papel, olha os transatlânticos, né, os cruzeiros, é maravilhoso. E aí você começou a fotografar e aí mostra o Porto desde aquela época até a época de hoje, como é que está funcionando. Ele assim, não é um livro que é uma sequência histórica, né? A gente tem uma abertura, tem um texto pequeno do arquiteto Gino Caldato, onde ele conta em poucas páginas assim esse percurso histórico do Porto desde a criação dele até hoje. É mais uma contextualização, né? E aí, assim, para eu prestar essa homenagem, como eu falei que eu quis fazer ao meu pai, eu abro o livro com, acho que 32 imagens dele, dos anos 50 e 60, imagens, assim, totalmente inéditas. Agora, além do Porto de Santos, do livro dos tatuados, né? Você fez alguns livros de natureza, não é verdade? Sim, sim. Né? Você fez o das bromélias, você fez o de Fernando de Noronha. E um sobre a Amazônia. Então, esses você precisou se deslocar. Quanto tempo você fica num lugar para fotografar? Isso depende muito, né? Geralmente é menos tempo do que eu gostaria. Sempre é tudo muito corrido, sempre as verbas não são da maneira como a gente gostaria que fossem, né? As verbas são sempre menores do que a gente deseja. Mas eu faço viagens assim de 10, 15 dias. Eu não consigo também ficar muito tempo longe porque eu dou aula, sou contratado de uma universidade, né? Então, geralmente as viagens mais longas são de 15 dias, 2 semanas. E também prefiro um processo assim, porque para saber o que está acontecendo, as viagens muito longas, muito extensas, você não tem muito acesso ao material e eu prefiro fazer viagens menores e ir e voltar várias vezes. Eu quero que você conte para a gente, no terceiro bloco, um pouquinho dessas viagens e não sei se é possível, mas assim, se tem algum livro que tenha te dado mais prazer. Não sei se isso é possível, mas segura aí. Tá bom.
Confira agora uma dica da cirurgia dentista, especialista em ortodontia e endodontia, Elizabeth Gaspar. Olá, Mônica. Hoje vim tirar a dúvida do Pedro Henrique da Vila Matias. Perguntou se todas as pessoas precisam tirar os dentes do siso. Não, nem todo mundo precisa tirar o dente do siso, só vai ser tirado esse dente se não houver espaço para a erupção dele, ou seja, para ele aparecer na sua boca, né? Ou tem aquele siso que aparece uma parte e a outra fica dentro da gengiva e dentro do osso, que é o dente semi-incluso. Esse também está indicado para extração. Agora, aquele dente que está na sua arcada, alinhado, bonitinho, com espaço, não tem por que tirar só porque ele é um dente do siso, né? Esse fica. Se você tirar, por exemplo, o dente de baixo, automaticamente tem que tirar o de cima, porque ele não vai ter função de mastigação, né? Ele vai estar sem o antagonista para ter contato, tá? Fora isso, não se tira dente de siso, mantém ele. Maria Luísa, da Ponta da Praia, quer saber se é verdade que precisamos esperar meia hora após as refeições para escovar os dentes e por quê? 30 minutos depois das refeições é o horário ideal para higienização. Como a gente sabe, né, na boca é a primeira digestão que a gente tem dos alimentos é na boca. Ou seja, o nosso organismo produz ácidos na nossa boca. Se a gente escova o dente logo após a alimentação, nossa boca, o meio está ácido, a gente vai espalhar esses ácidos nos dentes, podendo acarretar em erosão dentária, que é um desgaste por causa do meio ácido. Se a gente espera depois de 30 minutos para escovar os dentes, também não é legal. Por quê? A cárie começa a ficar ativa, começa a calcificar a placa, ou seja, dando tártaro nos dentes, tá? Então, o tempo ideal é 30 minutos. Por que 30 minutos? A saliva vai neutralizar esses ácidos. Neutralizando esses ácidos, você pode escovar com segurança que você não vai ficar espalhando esses ácidos nos seus dentes, tá bom? Espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato no e-mail que está aparecendo aqui na telinha. No próximo programa irei esclarecer, tá certo? Até mais! Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Já estamos de volta, conversando com o fotógrafo Marcos Piffer, mas antes, confira uma dica do designer Eloy Oliveira. Estamos aqui na Pastilha Cor. E a dica de hoje? Bom, dica de hoje, ambientes internos, né? Bom, pedra de verdade. Poxa. Isso é lindo para um fundo de sala de jantar, Muito uma legal. pedra ônix. Vai fazer um efeito também com uma iluminação, luz e sombra. Então você faz um fundo no teu ambiente, né? Coloca um porcelanato na mesma sequência, alto brilho, o que fica um charme, né? E aí a gente sugere também para as paredes um revestimento, dando um efeito natural, já que a gente está fazendo todo o projeto em cima de elementos naturais, né? Então, o mais claro e o mais escuro, o que vem dos tons, justamente, dos veios da pedra. Sim. Né? Então, tudo fica tranquilo, neutro, calmo, sofisticado. E aí, o que dá um efeito ainda mais sofisticado é o próprio rodapé. Um rodapé alto, branco, que pode acompanhar toda a parte de portas brancas também, o que faz aí um projeto
para toda a vida, que Com a gente certeza. chama, né? Um clássico. Muito legal. Que Até bom. semana que vem. Até a semana que vem. Obrigada, Eloy. Marcos, qual é o filho? Será que tem um filho predileto? Não, eu acho difícil. Cada livro é um livro, é uma história que eu estou contando. São livros, são filhos, estão aí. Né? Não dá pra- Tem uns que são mais difíceis de fazer, outros mais fáceis, que saem com mais facilidade, ou alguns outros são mais complicados. Mas não tem assim predileto, não. Agora conta pra gente, Fernando de Noronha, que tal? Noronha é um lugar assim especial, né? Ele tem uma mística em torno dele, é difícil de chegar, é um lugar caro. E assim, mas por uma sorte da minha vida, pelo que eu faço, por uma conjunção de fatores, eu já tive 5 vezes em Noronha, né? Então eu tenho bastante material sobre e conheço um pouquinho o lugar. Já nadou lá com os golfinhos, não? Com as coisas? Não, nadar com os golfinhos não é mais permitido. Não né? é? A primeira vez que eu fui ainda era, mas atualmente não. Com os tubarões também, essa coisa toda. Ah, Mas isso ninguém me Mas é um lugar assim onde a natureza tem um nível de Nossa. preservação ainda muito grande, né? Que é coisa rara da gente ver aqui no Brasil. Então e geograficamente as praias é muito bonito, vale a pena Muito conhecer. bonito, né? Apesar de, como eu disse, que é um lugar caro para se chegar, não é tão fácil assim, uma série de restrições, você fica pouco tempo que é permitido, você tem que pagar uma taxa diária que é progressiva, e tem uma série Nossa de Senhora, coisas. Tá? é. Mas vale a pena. Vale, né? Vale. E, nossa, as fotos são belíssimas, são belíssimas. Gente, vale a pena vocês comprarem o livro, viu? Porque é um primor, uma coisa É mais muito linda. bonita. E as bromélias, me conta. Então, bromélias, assim, eu sou apaixonado por mato, né? Adoro a natureza e as bromélias em particular, que é um grupo de plantas que sempre me interessou. Quando o meu ateliê ainda ele era num terreninho, eu ia colecionando ali, ia comprando e fui plantando. Eu tive mais de 100 espécies diferentes assim, mesmo? no meu ateliê. Depois precisei sair de lá, doei isso para muitos amigos, mas sempre fotografei, né? Fotografo ainda muito planta, entro no mato e gosto disso. E eu tinha já um conjunto, então não foi um livro que eu parti para fazer, eu já tinha um conjunto que eu formei em mais de 10 anos, assim. Você mora em casa hoje? Não, moro Mora em em apartamento. Infelizmente não. Se É porque aí morasse, fica era mais difícil, né? mais complicado. Então, esse livro ele foi mais uma organização de um acervo e montar o livro. Eu não saí para fotografar para o livro como fiz para os outros. Agora, Marcos, você está dizendo que gosta de mato. Conta pra gente quais são os próximos projetos. Você estava me contando em off que você está querendo ir desbravar aí um sertão. Como é que é essa Já história? fui. Não, eu estou trabalhando em 2 projetos que são bem distintos. Um é sobre a cidade de São Paulo, que não tem nada a ver com isso que a gente está falando, né? Aí é uma questão urbana forte da cidade em si, né? Do construído. E o outro é um livro sobre os parques nacionais do Brasil. Que aí são lugares assim bem interessantes, a grande maioria são áreas mais rústicas, e eu estou indo agora para a Chapada Diamantina, Ah, deve ser muito bonito. sertão da Bahia, fazer uma travessia ali do Vale do Pati, são 5 a 7 dias caminhando, acampando, é bem interessante. De 5 a 7 dias. Já fiz isso, né? A primeira vez, é a segunda que eu estou fazendo. Bom, precisa ter coragem mesmo, porque são condições diferentes, né? Assim, em termos de conforto, não é verdade? Totalmente, né? Compromete assim o teu sono, o seu dia inteiro andando e carregando peso, né? Fotografar não é só glamour, né? Você tem que carregar o seu equipamento. Mas conta pra gente, como é que surgiu essa paixão, assim, por fotografia? Olha, até essa semana fui participar de um debate aqui numa universidade e falei, eu fotografo desde os 14 anos de idade, né? E é muito tempo, era criança. Mas dentro da minha casa, como eu falei, meu pai é um fotógrafo amador, muito bom, e eu tive assim o privilégio, ele comprava revistas, a National Geographic, ele compra desde os anos 60. Numa época que a gente sabe que o acesso a imagens não era como hoje. A gente nem podia imaginar que ia ter uma internet. Com certeza.
Então eu acho que para mim foi fundamental tanto o acesso ao National Geographic dentro da minha casa, poder ver imagens, ver a National Geographic sempre ligada a questões da natureza, né? E ele comprava revistas da Europa sobre fotografia. E você acha que ainda há um mercado para quem está nos ouvindo, nos vendo, e quiser ingressar nessa profissão? Olha, a fotografia enquanto mercado, eu acho que ela está cada vez mais complicada, porque hoje todo mundo é fotógrafo, né? Ou se considera fotógrafo. Então é uma questão bem complicada. Muita gente que vem me perguntar, eu falo isso. Então é um mercado que o que antes era restrito, era reservado a um grupo menor de pessoas, por um lado se democratizou, mas por outro lado, por questões assim econômicas, para se gastar menos, hoje se contrata qualquer um que tem qualquer tipo de câmera, qualquer celular, então qualquer um faz qualquer trabalho. Nisso corrompeu o mercado, né? Acho que todos aqui já devem ter ouvido falar nisso. Então, nesse sentido, é bem complicado. Entendi. Bom, foi muito bom falar com você. Parabéns pelo seu trabalho, que é maravilhoso. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Sem dúvida, ano que vem. Se Deus quiser. Tá bom. E você não deixe de acessar, de se inscrever no meu canal do YouTube, Arte de Viver Vídeos. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.